Amém, queridos? Graça e paz. Quero trazer uma reflexão aos nossos corações acerca de uma frase que tem ecoado nas igrejas. E eu considero essa frase a frase número um do Império das Trevas, que tem seduzido e destruído muitas vidas, enganado muitas vidas. A frase é: não importa o que você faça, o amor de Deus vai te alcançar. Queridos, uma coisa é você viver na prática do pecado antes de nascer de novo. Éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos pecadores. Então, vivíamos na prática do pecado. E quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho e genuinamente nos arrependemos, é claro, as coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Não importa o que nós fizemos. Nascemos de novo. Somos um espírito com o Senhor, daqui para frente, prosseguindo para o alvo. O problema é que essa frase, ela tem ecoado na vida daqueles que já nasceram de novo. Então, nasci de novo, não importa o que eu faça, é verdade. O povo de Israel, na antiga aliança, ela foi escolhida por Deus. Sem mérito nenhum, claro. Mas Deus determinou obediência. E nós temos aqui diversos e inúmeros exemplos na Bíblia inteira do povo de Deus que não obedeceu os seus mandamentos e sofreram as consequências das suas ações. Deus, quando casou com o seu povo, em Êxodo 19, no Monte Sinai, ele determinou somente uma coisa: obedeçam aos meus mandamentos. E nós entendemos que esses 10 mandamentos se resumem em não andar na prática da carne, na obra da carne, queridos. Nós temos que andar no Espírito, porque se andarmos na carne, morreremos. Mas se pelo Espírito fizermos mortificar os feitos do corpo, viveremos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então as obras da carne são manifestas, mas nós não devemos nos entregar a elas. Mas aí vem Satanás com a sua frase número 1, falando que não importa o que nós façamos. Isso deixa o povo de Deus acomodado nos seus pecados. E nós temos um exemplo aqui de Zacarias. Eu estava lendo hoje de manhã Zacarias. Eu não consegui sair do primeiro capítulo. Aliás, dos primeiros versículos do primeiro capítulo. E o Espírito me impulsionando. Grave esse vídeo. Olha só o que está escrito em Zacarias, capítulo 1. A partir do verso 4. Não sejam como os seus antepassados, os quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus maus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Está falando para o povo de Deus, para o povo que ele escolheu, queridos. E aí, onde estão agora os seus antepassados? E os profetas? Acaso eles vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: olha aí, essa aqui que me agarrou. Finalzinho do verso 6. O Senhor dos Exércitos fez conosco, nos tratou, o que os nossos caminhos e as nossas práticas mereciam, conforme ele prometeu. Então Deus prometeu: não ande na carne, me obedeça. Mas vocês não me obedeceram? Se vocês não me obedecerem, vocês serão castigados. E o que aconteceu aqui? O Senhor dos Exércitos fez exatamente conforme ele prometeu. Nos tratou conforme os nossos caminhos e as nossas práticas mereceram. Mas não, temos uma frase hoje ecoando: não é por merecimento, não é por mérito. Então já sou nova criatura. O Espírito de Deus já habita em mim. Então não importa o que eu faço, eu não sou merecedor de nada. Queridos, nós não somos perfeitos. A Bíblia, ela não nos ordena a ser perfeitos. Até porque em 1 João, capítulo 1, versos 8 e 10 diz: aqueles que dizem que não cometem pecados são mentirosos. Então, a Bíblia não nos ordena a sermos perfeitos. Ela ordena, sim, a não nos entregarmos às paixões da nossa carne.
Porque se nós nos entregarmos às paixões da nossa carne, nós seremos escravos da nossa carne. E na carne habita o pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, diz: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Então, queridos, uma só prática. Eu posso não adulterar, eu posso não mentir, eu posso não roubar, mas se eu fizer uma única prática contrária à palavra de Deus, por exemplo, cobiçar, eu posso não matar, não adulterar, não roubar, mas posso cobiçar. Eu posso lançar falso testemunho. Se eu fizer uma só dessas práticas deliberadamente, sem me arrepender, me entregando para uma dessas práticas, eu me torno culpado de toda a lei. E vai acontecer exatamente o que a palavra de Deus ordena. Se fizer isso, se andar de acordo com a carne, morrereis. É a palavra de Deus que está dizendo. Morrereis, caminhareis para a morte. E morte eterna, queridos. Aqui não é morte física, morte eterna. Porque todos nós somos mortais. Mas caminhareis para a morte eterna. Eu vou ler de novo esse texto de Zacarias. O Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e as nossas práticas mereciam, conforme prometeu. Então, a confirmação da nossa salvação é por mérito. Então, a graça, ela é um favor imerecido quando nós nascemos de novo. Obviamente, até mesmo para nascermos de novo, nós temos que nos arrepender genuinamente. E arrependimento é uma disposição no coração em obedecer a Deus e não mais praticar o que nós praticávamos antes. Então, se o Espírito ele não percebe uma disposição genuína no coração, não há verdadeiro arrependimento e não há um novo nascimento. Por isso que nas nossas igrejas está cheio de pessoas, milhares de pessoas que frequentam os cultos, que sequer são novas criaturas, porque genuinamente não se arrependendo. Então, Jesus ter vindo a esta terra morrer por nós, é claro que foi por favor imerecido. Agora, o outro ângulo da graça, esse é o ângulo que nos acompanha depois do novo nascimento, esse é o ângulo que nós temos que prestar atenção. A graça, ela não é mais um favor imerecido para quem já nasceu de novo. É merecido. Por quê? Porque a graça, ela vai, de fato, nos abençoar, nos acompanhar, mediante as nossas ações. Então, se eu não pratico o que Deus ordena depois de nascido de novo, não tem favor imerecido. Deus ele não favorece aqueles que andam na prática deliberada do pecado. Então, não é favor imerecido, é favor merecido. Aqui, queridos, está muito claro. O Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e as nossas práticas mereceram. Estou lembrando aqui agora, obrigado, Jesus, do Salmo, capítulo 15. Esse salmo aqui é tremendo. Fala exatamente como a graça nos acompanha. Quem habitará, Senhor, no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. E de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante. E não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra a inocente. Olha quantas ordenanças, olha quantas práticas. Quem assim procede, olha aí, quem assim procede, nunca será abalado. Jesus falou isso em Mateus 7, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, pode vir o que for, ela não vai cair essa casa, porque ela está firmada na rocha. Mas os que ouvem a palavra de Deus e não as praticam, será semelhante a um homem que cavou sua casa na areia. Vai vir os ventos, os rios, darão com ímpeto contra ela, e aquela casa cairá, e grande será a sua ruína. Por quê? Porque ele ouve a palavra e não pratica. Quer ver outro texto aqui que fala que é por merecimento? Salmo 18. Salmo 18, só que ele é grande, não lembro qual o versículo. Aí, verso 20, olha só o que está escrito no verso 20. O Senhor me tratou conforme a minha justiça,
conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Então, a graça é um favor de acordo com as minhas ações. O Senhor me trata. A graça de Deus me favorece conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, o Senhor me recompensa. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, nós temos que entender que a fé, ela galardoa aqueles que andam com integridade, queridos. Jesus, ele é galardoador, mas dos que vivem pela fé. E a raiz da palavra fé no hebraico é fidelidade. É uma das características do fruto do Espírito, fidelidade. Ali a palavra é fé. E fidelidade é você ser fiel a Deus. É você obedecer a Deus, temer a Deus, andar nos seus caminhos. É o que ele fala na sua palavra, não faça isso, e nós não fazemos. Se afasta do mal, nós nos afastamos do mal. Não fique flertando com os pecados. Eu não vou flertar. É lutar contra a carne, queridos. Então, Deus é galardoador, recompensador daqueles que andam com integridade, porque está completamente conectado com esse texto aqui de Salmo 18 e 20. Conforme a pureza das minhas mãos. Mãos são ações, trabalho, práticas do dia a dia, ações correspondentes. A fé sem obras é morta. A fé sem ações correspondentes é morta. A fé sem obedecer os 10 mandamentos é morta. Esse que é o contexto de Tiago 2. 10 mandamentos. Então, o Senhor me tratou, a sua graça me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, ele me recompensou. Então, a fé gera recompensa. Jesus, ele é recompensador, galardoador. Mas essa recompensa só vem de acordo com a pureza das nossas mãos, queridos. Romanos, capítulo 2, os textos estão brotando. Obrigado, Jesus. Romanos, capítulo 2. Nós estamos rumo à vida eterna. Nós já temos a vida eterna em nós como primícias do Espírito, mas definitivamente a vida eterna definitiva, que é a glorificação do nosso corpo para estarmos com Cristo para sempre, ela virá se Romanos capítulo 2. Deus, verso 6, retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Olha aí, tudo conectado. A saber, a vida eterna, olha aí, viver com Jesus para sempre. Aos que perseverando, persistindo em fazer o bem, obedecer a Deus. Esses que perseveram em fazer o bem, eles estão buscando glória, honra e incorrupção, queridos. Glorificação do corpo, ser honrado por Deus na sua vinda e incorrupção, corpos incorruptíveis. Para aqueles que perseveram em obedecer a Deus, em fazer o bem. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Mas não importa o que eu faço, Deus, a sua graça, ela é comigo. Seu amor é maravilhoso. Não importa o que eu faça. A graça é um favor imerecido. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Está falando da igreja aqui, queridos. Mas glória, honra e paz para todos os que praticam o bem. Olha só, que primeiro para o judeu e depois para o grego. Que primeiro foi a nação de Israel. Agora somos um só corpo espiritual, judeus e gentios. Mas primeiro a palavra foi para Israel. Por isso que o apóstolo Paulo fala, primeiro para o judeu, depois para o grego. O grego é por causa da cultura helenista da época, né? Quando ele fala grego, aqui ele está falando do resto do mundo que não é judeu. Então, que coisa mais clara do que isso aqui? Vida eterna para os que perseveram em praticar o bem. Mas, Wagner, só essas ordenanças aí é tudo para o povo de Israel, né? Nós lemos aqui que não é bem verdade isso, né? Nós lemos aqui textos do Novo Testamento. Mas é para o povo de Israel, Wagner. É mesmo. O próprio texto de Romanos, capítulo 11,
O apóstolo Paulo fala aqui no verso 20, Romanos 11, a partir do verso 20. Vou ler aqui com os irmãos. É só para Israel? Não serve para a nova aliança? Tem certeza? Vamos ler aqui então. Vou ler até um pouco antes, olha só. Verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados, está falando da nação de Israel, e você, sendo oliveira brava, está falando de nós gentios que fomos enxertados na boa oliveira, agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Nós participamos da seiva, né, do Espírito Santo. Não se glorie contra os ramos que foram cortados, Israel. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos, Israel, na antiguidade, né, foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Essa palavra incredulidade é desobediência. E você permanece pela fé, com fidelidade, obedecendo. Não se orgulhe, mas tema. Olha aí. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Israel, não vai poupar você, gentil, que está vivendo no novo nascimento, na época da graça. Embora a graça sempre existiu desde o Antigo Testamento. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, o povo do Antigo Testamento. Mas bondade para com você, se permanecer na bondade dele. De outra forma, também serás cortado. Ah, é só para o povo da Antiga Aliança. Na Nova também. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós temos aqui um exemplo do povo de Deus na Antiguidade. Para que possamos analisar a infidelidade deles e não imitarmos. Porque senão o nosso destino vai ser igual, mesmo sendo novas criaturas na nova aliança. Porque quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, Israel, estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo, né? A água, símbolo do Espírito. Cristo Jesus no Antigo Testamento, em espírito estava com eles. E quem tem o Filho tem o Pai, né, queridos? No Novo Testamento, mesma coisa. 1 João capítulo 1, verso 3, está escrito que a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus. Então, as águas que simbolizam o Espírito Santo nada mais é do que Jesus Cristo em nós. Amém, queridos? Ele é o Espírito Santo. E quem tem o Filho tem o Pai. Então, a água era Cristo. Contudo, Deus não se agradou, o Pai, da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Olha só que interessante, verso 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejamos idólatras, como alguns deles foram. Né? E assim está falando que várias atitudes erradas que eles fizeram, não se arrependeram e foram cortados. E nós também, nós temos que tomar cuidado. Olhar, por exemplo, deles e não imitar. Ah, eu estou na graça, nasci de novo. Não. Pelo contrário, né? Ele levou de nível. Aí no finalzinho aqui ele fala: essas coisas aconteceram a eles, verso 11, como exemplos e foram escritas como advertência para nós, na nova aliança, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Vai dizer para mim que no Novo Testamento não tem mais ordenança? Não tem mais lei? Ah, meus irmãos. Então, voltando para a frase inicial. Não importa o que nós façamos. Graças a Deus, meu Deus do céu. Que frase diabólica. É linda, né? Bonita, dá vontade de chorar. Não importa o que eu faça. Eu tô volta e meia olhando pornografia na internet. Ah, mas eu fico aliviado porque eu sei que não é por méritos. É favor imerecido, eu não mereço o teu favor. Então o teu favor me acompanha.
Bondade e misericórdia me acompanham todos os dias, não importa o que eu faça. Para terminar, queridos, Apocalipse capítulo 3, carta à igreja de Sardes. Olha só como Deus fala, como Jesus fala, o Espírito que diz às igrejas é Jesus. Olha como o Espírito Santo, que é Jesus, fala para as igrejas, para a igreja de Sardes. No entanto, verso 4, Apocalipse 3 e 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão vestidos de branco comigo. Por quê? Porque a minha graça é um favor imerecido, não foi por obras. É isso que está escrito? Não. Vocês andarão de branco comigo, porque são dignos. Ah, eu não sou digno de nada. Eu não mereço nada. Vocês não contaminaram as suas vestes? Então andarão de branco comigo, porque vocês foram merecedores. Vocês foram dignos. Que o Senhor nos abençoe.